Olá, boa tarde. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais um programa PNTV Cultura Especial. Você sabe, toda sexta-feira tem PNTV Cultura Especial, transmitido ao vivo pela página Potiguar Notícias do Facebook, ao vivo também pelo portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br e ao vivo pela PNTV. Muitas maneiras de assistir ao programa, seja em computador, notebook, smartphone, iPhone, muitas formas. No programa de hoje, no PNTV Cultura Especial de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a escritora e atriz potiguar Quinha Costa. Ela mora na África do Sul há 18 anos, mas está em Natal para lançar no domingo o livro dela, um livro bilíngue, inglês e português, na qual ela vai conversar, vai ter muita coisa legal para conversar. Vamos saudar a nossa entrevistada, Quinha Costa, bem-vinda à PNTV. É um prazer estar aqui. E eu estou acompanhada do ator principal da minha história, que é a família Arco-Íris. Esse é o Ian. E eu posso contar um pouquinho assim da história, que é assim, Ian, um gato curioso e aventureiro, ele resolveu sair pelo mundo, conhecer o mundo, e se escondeu no porão de um navio na cidade onde ele vivia. Depois de muitos dias e muitas noites, o navio parou numa cidade nova e completamente desconhecida. O Ian saiu, quando o navio parou, ele saiu bem devagar assim, e sem querer chamar atenção, e saiu andando pela cidade à procura de lugares, buracos e comida, claro. Mas achou tudo assustador. Desanimado, ele voltou para o porto, decidido a encontrar um novo navio para continuar a viagem à procura de alguma coisa que ele não sabia exatamente o que era. E assim, tristonho, pensativo, ele ficou assim observando a beleza do pôr do sol no cais do porto, quando, de repente, ele viu uma coisa que eu não posso te contar, porque eu não vou contar a história toda, né? Não pode. Mas quem quiser saber o que Ian viu, deve ir domingo na Cidade da Criança, porque o livro, eu já tive a chance de ler, vocês ainda não, é esse aqui, A Família Arco-Íris. Quinha, eu li o livro, obviamente não vou contar, quem quiser saber o que o Ian viu e o que vai acontecer com o Ian, tem que ir na Cidade da Criança, comprar o livro no domingo, mas qual é a inspiração sua para escrever essa história? Olha, Sérgio, eu estou muito preocupada com a intolerância crescente no mundo. E no Brasil também é assustadora, né? Então, eu resolvi escrever esse livro, onde eu abordo temas polêmicos que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre xenofobia, sobre homofobia, sobre, racismo, muitas coisas que agora está se expressando muito rapidamente na nossa sociedade. Você observa as pessoas se matando por causa de religião, né? Então, e por que fazer para crianças? Porque eu acho que a gente tem que investir na base, sabe? Então, com criança, a gente pode falar com criança sobre todos os assuntos. A gente pode falar de morte, a gente pode falar de doença, a gente pode falar de tudo. Tudo tem a forma, sabe? Eu tenho visitado muitas escolas e as crianças pequenas, elas ficam muito assim fascinadas com a história pela forma, pelos gatinhos. As crianças se identificam muito, né, com os animais, com os bichos. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que você está despertando o amor na criança, a responsabilidade, né, e o cuidado. E as crianças maiores, elas já entendem mais a história. Então, tem criança, eu tive escola que a criança veio me perguntar se o gatinho X, se ele era gay. Eu falei, eu não sei, a gente pode dar a palavra que quiser, o que eu posso dizer é que ele é diferente. Ele é um gato que gosta de se vestir de uma forma especial. Então, eu acho que é tudo o jeito como a gente fala, sabe? Perfeito. Quinha, eu li o livro, não vou contar a trama, mas tive a oportunidade de perceber que ele é totalmente baseado na diversidade. Cada gato tem uma personalidade diferente e uma maneira diferente de se comportar. E todos são respeitados dentro do núcleo familiar.
A senhora acha que esse é a forma de se trabalhar com as crianças, de se convencer sobre o respeito, sobre a necessidade de entender o comportamento de cada um da família? Sim, porque eu acho que se a gente olhar para a mão da gente, a gente vê que os dedos não são iguais, né? Então, é a mesma coisa, as pessoas não são iguais. Mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, as pessoas nascem diferentes, nascem com necessidades diferentes, com percepção da vida diferente, se coloca diferente no mundo. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E eu acho que esse tempo de que se deserdava a palavra? Um filho porque queria fazer isso ou aquilo, porque tinha uma aptidão ou tinha uma opção de gênero que não era o que os pais esperavam. Quer dizer, nesse caso a gente perde os filhos? Não, gente. Cada pessoa tem o seu, eu acho que tem a sua grande contribuição para a sociedade, para o mundo, para a própria família. Sabe, os filhos estão aí para ensinar a gente. Perfeito. Sabe? Quinha, eu percebo que o livro é bilíngue, ele é escrito em inglês e em português. A senhora mora há 18 anos na África do Sul. Gostaria que a senhora falasse quais as diferenças culturais entre Brasil e África do Sul, se a senhora tem saudade ainda pretende voltar a morar aqui, ou se está bem lá. Fala um pouquinho sobre essa diferença do Rio Grande do Norte para a África do Sul, com pit stops, pelo que a senhora falou, no Rio de Janeiro e Europa. Pois é, eu acho que a África do Sul e o Brasil tem muito a ver com a África do Sul. Eu acho, e com a África em geral, porque a gente tem muita influência. O Brasil tem muita coisa, né, que foi trazida aí no tempo da colonização dos africanos que vieram para cá e trouxeram muita coisa. Agora, a gente vê na música, sabe, a musicalidade, a alegria dos sul-africanos tem a ver com o brasileiro, tem a ver com o mexido, o dançar. Isso é muito forte neles e eu consigo ver muito claramente. Isso é uma coisa. Agora, a África do Sul é um país assim, muito específico e muito especial, porque sofreu o apartheid durante 48 anos. Né? Então, era um regime assim, opressor e que dividia os brancos entre quer dizer, existia uma política oficial que era da supremacia branca. Quer dizer, os negros eles eram tratados como pessoas de segunda categoria. Então, ainda hoje a gente vê muito esses resquícios, que isso é uma coisa que não tem no Brasil. E uma coisa chocante assim, que eu estou vendo e que me entristece um pouco é que nos últimos 3 anos, com todo o processo político, com toda a confusão que está acontecendo no Brasil, e eu já morando lá há 18 anos, então, há 5 anos, mais ou menos, os sul-africanos falavam que eles queriam ser o Brasil em 10 anos. Porque, aparentemente, parecia que a sociedade convivia muito bem com as cores, com a religião, com a diversidade. Né? E nesses últimos, vamos dizer, 2 anos, assim, explodiu uma coisa aí na sociedade que está muito esquisita. E hoje, na África do Sul, isso há uns 2 meses, saiu uma matéria imensa sobre economia, e eles dizendo assim que a África do Sul não pode seguir o caminho do Brasil, que era descer a ladeira da questão econômica e da questão da confusão, da corrupção, confusão da intolerância racial, da intolerância religiosa, da intolerância, que é uma coisa crescente no Brasil. Então, eu acho que é muito assim, é frustrante e assim, é triste, sabe? Você vê isso faz tão pouco tempo
que eles se inspiravam no Brasil e agora não. É realmente triste isso. Lembrando que Brasil e África do Sul fazem parte do BRICS, né, o bloco comercial, da qual o Brasil era líder há alguns anos e hoje o BRICS está praticamente inativo. Sim, olha, eu estava lá, eu vi muitas visitas. Eu vi a visita, inclusive, de Lula, porque eu já estava lá em 2000 no final começo de 2003, quando ele viajou pela África. E foi uma coisa assim, ele foi recebido como um estadista, sabe? Depois, quer dizer, ele foi muitas vezes, ele visitou Mandela, era sempre recebido assim, com muito carinho, com muita atenção e com muito respeito. E a Dilma também foi a mesma coisa. E nesse tempo que eu não te falei, mas eu trabalhava como correspondente, porque eu também fiz muito rádio, fiz rádio no Rio, quer dizer, aprendi aqui, eu fiz rádio aqui na TVU, porque eu fiz treinamento de rádio e televisão. Então, quando eu fui para o Rio, eu trabalhei com rádio, trabalhei na Rádio MEC, fazendo programa para criança, e na Holanda também eu trabalhei na Wereldomroep, que é a rádio holandesa, é tipo a BBC, Sim. E eles tinham um departamento brasileiro, então a gente trabalhava no departamento brasileiro. Então, quando eu fui para a África do Sul, eu continuei trabalhando como correspondente, que era exatamente nessa área de acontecimentos políticos e tal. Eu estava lá quando o Nelson Mandela faleceu. Eu morava assim pertinho e a gente saiu na madrugada, Nossa. Todo mundo de pijama. Vivendo a história, né? Vivendo a história. Foi todo mundo para lá, para a porta da casa dele, acender vela, chorar, fazer tudo que você imaginar. Então, mas o que eu estava falando sobre o respeito do Brasil, a Dilma foi ao funeral do Mandela e assim, tratada com respeito. Sempre que ela foi ao BRICS, assim, aquela senhora estava sempre no meio, todo mundo querendo pegar na mão dela. Quer dizer, hoje a gente vê... A situação hoje é outra. É bem diferente. Então, o BRICS deu uma freada. O BRICS está assim, meio adormecido. Lá também. Lá também. Porque o presidente Zuma está com muito problema também. Também. Tá. Haja problemas. Quinha, falando sobre outro assunto, nós começamos a falar sobre assuntos diversos. Em relação à questão feminina, o Brasil é o país do mundo onde proporcionalmente mais se matam mulheres. E as mulheres não têm o espaço que deveriam ter na literatura, não têm, de modo geral, no mercado de trabalho, que ganham 75% do salário de um homem. E, recentemente, em João Pessoa, foi realizado um Mulherio das Letras, que juntou 500 mulheres. Eu estive lá para fazer a cobertura, a senhora participou. Gostaria que falasse sobre sua impressão desse evento. Nossa, eu costumo dizer que a Paraíba está muito à frente do Rio Grande do Norte. Eu concordo. Eu acho que existe existe uma generosidade entre os artistas que, em vez de eles assim, se matarem competindo, eles se juntam para fazer coisas. Então, eu tenho vários amigos paraibanos que um ajuda o outro. Os jornais, as televisões, eles abrem muito espaço para apoiar o que está acontecendo lá. E ir lá no espaço cultural é uma coisa fantástica. Aquele lugar, gente... É um espaço de primeiro mundo, né? Parece que você tá naquela cidade... Valência, parece que você está em Valência. Você vê a Cidade das Artes, tem muito a ver com aquilo. Então, tá aí em João Pessoa, é aberto, ninguém paga nada para entrar, sabe? Então, isso é muito fascinante. E sem falar que, assim, no movimento do Mulherio das Letras, a escritora, organizadora, a Valéria, ela é uma freira, eu vim saber depois. Gente, é maravilhosa. Ela, quer dizer, é uma pessoa religiosa, mas que vem de todo o trabalho das comunidades de base, né? No tempo da ditadura, ela protegeu assim, muita gente. Quer dizer, uma pessoa assim, do cabeça. E ela... Aí eu ficava assim, gente, ela é freira? Sabe? Ela é. Então isso me faz até acreditar novamente, porque eu me desiludi com a Igreja Católica. Mas me faz acreditar porque, na verdade, não são as instituições, são as pessoas que fazem parte das instituições que a gente não pode generalizar, né? É perigoso. Então, quando eu a vi e tudo que ela está fazendo, eu fiquei fascinada. Achei muito legal, muito legal.
Perfeito. O Kevin Muniz está me comunicando que o tempo da gente está acabando, infelizmente, ele sempre faz isso quando o bate-papo está no melhor. Kevin colocou as fotos aí, você pode conferir a foto da capa do livro, um livro bem bacana. Tem também uma foto, Quinha, dá tempo da gente falar sobre isso. O seu, como a senhora é atriz, e como o nosso espectador viu, em relação ao Ian, o seu trabalho com as crianças fica muito visceral, muito interativo, não é? É sim, eu adoro um palco, adoro contar histórias, adoro estar com as crianças, gosto muito, é uma coisa que me dá assim, um prazer imenso. E as crianças que quiserem adquirir o livro e assistir a interpretação, vamos recapitular. Domingo, na Cidade da Criança, que horas? A partir das 3 horas. A minha apresentação é às 14 horas, às 16 horas. Mas eu acho que, como é uma programação extensa e é gratuita, então eu acho que os pais têm que ir para lá e levar um piqueniquezinho e ficar por lá. Perfeito. Tá então, uma programação imperdível, adquirir o livro e assistir a apresentação de Quinha Costa. O livro é esse, A Família Arco-Íris, um livro sobre diversidade e tolerância em dias que precisamos de diversidade, tolerância e respeito às diferenças. Isso é muito importante e esse livro vem a cumprir esse papel. Quinha Costa, muito obrigado, foi um prazer recebê-la aqui. Prazer meu, sabe? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo, que é a razão de ser desse programa. E o lembrete de sempre, esse vídeo fica disponível lá no ícone vídeos na nossa página do Facebook. A hora, se você pegou o programa começado ou pegou no final ou quer assistir tudo de novo, vai lá em vídeos, clica, assiste tudo de novo. E lembrando que esse vídeo amanhã estará no nosso canal do YouTube. Você vai no canal do YouTube PNTV e assiste essa entrevista e todas as outras que fizemos ao longo dos tempos. Todos vocês, daqui a pouco tem outro programa especial também. Só um minutinho para a gente repreparar o estúdio, não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado e até mais.